hoje, eu não acho que o principal responsável pela eliminação de hoje seja o Thiago Nunes, mas ele começou errando no jogo passado, nas mexidas do segundo tempo, e continuou errando hoje. Jogo passado terminou, ele fez a autocrítica, quer dizer, não deu certo o que eu pensei, eu mexi errado, a culpa foi minha. Mas quando você imaginava que ele ia reformular o que deu errado, ele continuou no mesmo tipo de erro que ele cometeu. O Marlon não tem a mínima condição de ser uma opção para um time com orçamento de 160 milhões de reais. Não existe. Claro, ressalve-se a lesão do Richard, a lesão do Sobral, mas não existe a opção, ainda mais quando o Léo Rafael fez uma excelente partida. Quando o Kelvin foi bem, quando jogou naquela posição. Você coloca o Marlon é melhor defensivamente. O Marlon não desarma ninguém. O Marlon faz uma falta e para o jogo. O Marlon, ele sempre está meio segundo atrasado ao ponto de não desarmar e fazer a falta. Foi o que ele mais fez hoje. Fez falta, parou o jogo com faltas. E culminou com a tragédia final, com perdendo o pênalti. O Marlon já estava com uma situação muito próxima do insustentável no Ceará. É aquele jogador útil, que agrada o treinador, que vai entrando tanto, que o desgaste fica insustentável com a torcida. E eu acho que, felizmente ou infelizmente, precisou ter um ponto marcante com a perda de um pênalti e uma péssima atuação no jogo de hoje para começar a pôr fim na situação do Marlon. Eu acho que uma das mudanças poderia ser a reformulação do elenco, porque é aquela velha máxima do futebol. O problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele vai entrar. Uma hora você precisa usar. Uma hora ele vai entrar. Hoje você viu o certo, isso é certo. Não, uma hora você estava pedindo... Tinha torcedor do Ceará pedindo hoje... Não era um, não. Eram vários. Pedindo Jacaré. Ele tem que botar o Jacaré. Pelo amor de Deus. O torcedor do Ceará está pedindo Jacaré em 2022. Para ter noção do nível de desespero. Era uma mudança. O Iguatu foi melhor na partida, venceu a partida porque foi bem, quis mais o jogo. O gramado atrapalhou, atrapalhou. Mas não é, assim, passa muito longe. Muito longe. O Ceará no segundo tempo, Léo, eu acho que o Ceará não deu uma finalização. Eu não lembro de uma finalização. A finalização do segundo tempo foi aquela do Marlon, que... Foi o gramado não atrapalha o tempo de bola do Luiz Otávio. Luiz Otávio perdendo o tempo de bola em todas as bolas de cabeça. Isso é outro problema. Teve no primeiro tempo que ele furou, né? Que a bola nem quicou, a bola veio no ar e o Luiz Otávio passou direto. O gol foi nas costas dele. Foi. Ele estava marcando o Messias, praticamente. Ele estava marcando o Messias. E esse problema é um problema de departamento de futebol. É algo que é uma decisão que é para ser estratégica. Desde que o Lacerda começou a entrar bem, o departamento de futebol devia programar a transição do Luiz Otávio. É um jogador importante, é um jogador para se ter no elenco, mas quando se tem a queda de rendimento, como teve hoje, como já vem tendo, é para ser pensado nisso. Não é a primeira partida que o Luiz Otávio faz mal hoje. Então, assim, o Thiago errou claramente ao entrar com o Marlon. Eu acho que o time nem tinha a marcação que ele buscou e nem tinha o passe, porque o Marlon acha que tem essa capacidade de chegar na frente, de chegar na próxima da aula, de ser a opção, parando o jogo com falta. E o Nino, como ponta, ainda tentou, mas eu acho que não dá para botar muito na conta do Nino. Porque eu acho que foi desastroso de Mendonça a Vina. Eu acho que o gol do Iguatu, para quem é torcedor do Ceará, na transmissão, até eu assisti pela Jangadeira, e o José falou: nem o mais pessimista torcedor do Ceará imaginava um resultado desse. Aí, na mesma hora, eu falei em casa. Falei, rapaz, não tem um torcedor que não imaginava que isso ia acontecer. O jogo foi todo se desenhando assim, espera aí que vai sair um gol. Pode esperar que vai sair um gol. É aquele jogo que... Eu diria, Léo, que a tragédia, né, o vexame foi se desenhando desde lá do intervalo do primeiro jogo, né, quando ele fez aquelas trocas. Aí o time arrefeceu, achava que o Iguatu não vai... O Iguatu não jogou nada no primeiro tempo, não vai causar estrago. Aí foi lá, diminuiu o placar, né, o Ceará poderia ter buscado o terceiro gol, não fez, teve que viajar.
O primeiro tempo ficou um jogo parelho, teve bola no travessão do Iguatu, que o João Ricardo ali não teria chegado se a bola vai em direção ao gol. No rebote, o Messias teve que salvar uma bola em cima da linha. Aí o Ceará perdeu uma chance com o Vina, que também o Vina, sempre no começo da temporada, ele, né, demora a engrenar. No ano passado foi assim, agora de novo. E aí, quando foi no segundo tempo, tava ali, o Ceará sem criar chance e tava só se desenhando ali, aquelas bolas passando, cruzamento, a defesa não conseguia mais tirar a bola aérea, a bola estava sendo cabeceada pelos jogadores do Iguatu, mesmo não conseguindo acertar, e uma delas, que foi o escanteio, saiu exatamente o gol ali do Otacílio Marcos. Então, assim, já estava bem desenhado ali o vexame, né? E quando foi pros pênaltis... O Ceará não conseguia, com gramado ruim, o Ceará não conseguia centrar uma bola na área. A bola sempre estava muito forte, a bola sempre passava. Dava a impressão que o campo tinha jogando altitude, né? Parecia que estava jogando na Bolívia. Parece que o campo tinha 4. Era uma desconcentração tremenda. É uma falta de compromisso, é um conformismo. E a gente cai mais uma vez naquela situação. O Thiago Nunes, que é essa figura que vinha cobrando, ele acumulou um duplo desgaste. Tanto nos recentes erros de mudança, como na recente mudança de discurso, que ele parece que se abraçou com o discurso da diretoria agora, de culpar gramado, de culpar viagem, de culpar horário do sol tá quente. Né? O cara vem jogar no Ceará e vai dizer que o jogo 4 horas da tarde não pode ter. A gente passa a vida brigando, reclamando que a gente, quando vai jogar no Sul, joga à noite, no frio, e quando o time do Sul vem jogar aqui, não tem um jogo 4 da tarde. Nenhum time do Sul joga 4 da tarde aqui no Ceará. Pra favorecer, teoricamente, o clube do Nordeste, né? A gente sempre reclamou isso. Ó, a gente vai pra Caxias do Sul jogando uma friaca lá, os caras vêm pra cá jogando sol. Joga no sol, aí exatamente. O Thiago está reclamando. É impraticável jogar futebol 4 da tarde no Nordeste. Mas tá brincadeira. Justificativa está. E ele começou o ano. E sabe o que é curioso? A galera não vê problema em jogar 4 da tarde no Rio de Janeiro, no verão do Rio de Janeiro, que é uns 3 graus mais quente que aqui, pô. Exatamente, não é justificativa. Não vai ser justificativa nunca, pô. Isso aí, para um mau desempenho de uma equipe. 4 da tarde, beleza, tem problema não. Agora, jogar aqui de 4 horas da tarde, não, porque aí vai te arrombar, velho. E ele ele dizia que o elenco, o Ceará não consegue competir financeiramente com os times do eixo e que o nosso diferencial era esse calor. Isso, era a força física, que ele ia usar isso como ferramenta para fazer o time se impor diante de orçamentos maiores. E acabou de dizer que isso era um fator prejudicial para o Ceará. Entendeu? Assim, o Thiago Nunes tanto está errando nas mudanças, como ele está errando nesse próprio discurso da diretoria que ele está abraçando. Porque, assim, o Thiago Nunes, até agora, era a pessoa que a gente via. Porra, o Ceará é blindado. O torcedor não pergunta. O torcedor só pode entrar no clube para comprar na loja oficial, você não passa da loja. O Ceará tem 200 e poucos, menos de 300 conselheiros, que a atual gestão majorou em 800% o valor do título de sócio proprietário para você comprar, que hoje todos os recentes conselheiros ingressos no Conselho Deliberativo são atuais funcionários do clube, da atual diretoria. Então, assim, não tem votação perdida. Então, o torcedor que está cada vez mais blindado, distanciado do clube, imaginava que o Thiago era aquela voz. E quando o Thiago começa a abraçar esse discurso da diretoria, você começa a ver, pô, esse cara era eu lá. E os erros dele vão ser, com certeza, mais cobrados. A partir do momento que a gente percebe que ele é mais um, a torcida perceber, sentir que o Thiago é mais um a defender aquele discurso conformista. Quando a gente pensou que ia ser alguém. Pô, a gente tá vendo que o Thiago tá reclamando. O Thiago reclamou do campo, que precisava melhorar o campo do CT. O Thiago começou a reclamar que precisavam fazer melhorias. E quando o Thiago passa a abraçar esse discurso conformista e começa a errar na escalação do time, em coisas óbvias, o Léo Rafael vem de uma excelente partida, com o Kelvin jogando na posição original dele de volante. Aí no jogo seguinte, contra o mesmo adversário, onde o time fez um primeiro tempo bom, ele tem essas duas mesmas peças como opção e ele não usa. E ele bota um jogador abaixo, claramente abaixo na posição do Kelvin, que foi muito bem no primeiro tempo jogando de volante. Foi pro lateral por causa da lesão do Vitor Luiz e foi mal como lateral, mas com volante ele foi bem. Então faz o feijão com arroz, bota o moleque para jogar, o Léo Rafael foi bem.
O gramado era ruim, ele precisava do passe em profundidade do Léo Rafael. Então, assim, quanto ao jogo, não tem muito o que você analisar tecnicamente, porque não foi um jogo de técnica. Foi um jogo, como diz no interior, a gente chama muito assim, aquele jogo que a bola fica batendo, você fica caindo, o jogador fica... parece uma vaquejada. Futebol de sabão, futebol de sabão. Pronto, parece muito mais uma vaquejada do que um jogo. Muito mais, assim, pareceu muito mais uma vaquejada do que um jogo. Não só pelo pasto, que não é justificativa nenhuma, mas pelo futebol, pelo não futebol apresentado pelos times. E eu brinco muito que o futebol tem aquela alma, assim. Quem assiste futebol, quem gosta de futebol, você sente o que vai acontecer. Eu brinco muito no grupo, no Clube 45, que a gente, quando tá lá, vai acontecer um jogo, geralmente jogo do esporte, né, que tem mais torcedores. Quando começa o jogo assim, você diz assim, bicho, isso tá com a cara... Tem cara de fumo hoje. Você sente. Quando aquele jogo começa a se amarrar, quando terminou o primeiro tempo, quando o Iguatu começou a vir melhor. Sabe quando é que eu senti isso, Léo? Sabe quando é que eu senti que o rapaz vai dar ruim? Quando o Vina perdeu aquela chance no primeiro tempo. Eu falei, cara, essa chance aí vai fazer uma falta. Não, você fica com aquela sensação alimentada, mas aquela sensação definitiva vem assim, nos 20 minutos do segundo tempo, que o Iguatu dá duas chegadas assim, aí cruza a bola, aí você vê desenhando assim, ali, né? Rapaz, e vai ser na hora que não dá mais para empatar, você vai ver. E se for pro pênalti, é aquele time que já chega derrotado, né? Chega derrotado. Um jogador como o Marlon Mal foi lá, bateu o pênalti. Vina. O Ceará com disputa de pênalti é meio complicado, assim, não vale nem a pena comentar, mas. Léo, eu estava até tentando lembrar. A última disputa que o Ceará ganhou foi contra o Oeste na Copa do Brasil, de lá para cá? Disputa eu acho que foi. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense, né? Alguém fez até foram 3 eliminações recentes. Alguém fez esse levantamentozinho. Eu acho que a última foi a do Oeste. De lá para cá foram 3. Essa é a terceira eliminação. A Bahia, Atlético Paranaense e essa do Iguatu, se não me engano. Então, assim... olha, e só um detalhe, né? Ele colocou 2 jogadores no final, eu acredito que era para bater a penalidade. A do Kelvin quase não entra. Dois garotos. E 2 garotos. Né? Assim, a do Kelvin quase não entra, que o goleiro pegou, né? O Léo pegou, que era Léo, né? Pegou a bola, bateu na trave e entrou. E a do Gabriel Lacerda foi muito mal batida também. Muito mal batida. Então, assim, o campo hoje, mais uma vez, só para encerrar a minha parte, o campo fez o que ele vinha fazendo com o Ceará em toda a temporada. O campo falou de novo. O campo falou de novo. Hoje ele gritou, né? Hoje ele gritou. Berrou. Hoje ele berrou, ele deu um carão, botou no canto, botou o dedo na cara e explicou como é que deve ser pro Ceará. Ó, tá aqui, ó. Eu tô falando. E a diretoria do Ceará, mais uma vez, vamos ver se daqui para frente vai começar a ouvir o que o campo tá berrando. Ou se vai dizer que tem outra pessoa gritando que não é o campo. Que eu acho que, infelizmente, é o que deve acontecer. Autocrítica zero aí.